choque. Trump não compareceu a Bazos. O avião do presidente do Z1 caiu. Cuspi na cara. Choque. Trump não chegou a Davos. O avião do presidente dos Estados Unidos apresentou falha. Um tapa na cara da Casa Branca. Rebelião no fórum. Trump é recebido com uma faixa No Kings. Budanov abalou Davos. A Ucrânia conseguiu o que queria. Zelensky joga mais lenha na fogueira. Garantias de segurança na reta final. O chefe da DPEC soa o alarme em Davos após ataques noturnos da Rússia à Ucrânia. Negociações de bastidores entre Estados Unidos e Rússia. 2 áreas de conversas secretas. O que estão decidindo sem a Ucrânia? O Ocidente está rachando. Trump parte para a guerra contra a Europa e ameaça com um golpe tarifário. A Europa contra Trump. Os aliados estão chocados com a nova retórica. O Ocidente está rachando. Trump parte para a guerra contra a Europa e ameaça com um golpe tarifário. A Europa contra Trump. Os aliados estão chocados com a nova retórica do ZAWA. Uma nova aliança sem a América. A Europa prepara um plano B com a Ucrânia. Davos está se transformando em um campo de batalha. O mundo está à beira de uma nova redistribuição global. Vou contar todos os detalhes em instantes. Olá, este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Gutskalo e estas são as últimas notícias. Em choque, o avião de Trump é desviado. O Air Force One apresenta falha a caminho de Davos. O avião foi desviado devido a um problema na fiação elétrica. O avião número 1 da Força Aérea dos Estados Unidos retornou à base conjunta Andrews. Ao mesmo tempo, o presidente americano embarcou em outro avião e continuou o voo para Davos. Curiosamente, esta já é a segunda vez nos últimos meses que Trump foi obrigado a usar um avião reserva. Enquanto isso, em Davos, estão se preparando para receber Trump com a inscrição No Kings, sobre a qual... Por trás do protesto sem reis nos Alpes suíços, está um grupo de moradores de Davos que preferiu permanecer anônimo, segundo a mídia. Simultaneamente a tudo isso, Budanov tem barras. Davos, protestos democráticos e a solução de Budanov. A pergunta mais interessante: onde estamos agora? Quero acreditar que estamos de fato a caminho de uma solução radical para a nossa guerra, que, mais uma vez quero lembrar a todos, é a guerra mais sangrenta e terrível já ocorrida em território ucraniano. Ele destacou que, apesar do progresso existente, não há garantias de um fim rápido para a guerra. Não há. Não se pode dizer que amanhã com certeza virá. A busca pela paz. Se alguém afirma tal coisa, mas estão sendo feitos muitos esforços. De acordo. Com ele, o trabalho principal está sendo feito pela Ucrânia e seus parceiros, especialmente os Estados Unidos. Acima de tudo, os esforços vêm do nosso lado e do lado dos Estados Unidos da América. Alguns gostam disso, outros não. Mas esse movimento existe. Isso realmente existe e estamos fazendo progressos significativos. Ao mesmo tempo, ele observou que o resultado do processo de paz dependerá em grande parte da posição da Federação Russa. Seremos capazes de ter sucesso num futuro próximo, pelo chefe de inteligência, Budanov. Também descreveu o estado atual dos esforços de negociação como cautelosamente positivo. Budanov também escreveu o estado atual dos esforços de negociação. Como cautelosamente positivo. Separadamente, o chefe do gabinete do presidente em Davos comentou as declarações sobre a suposta ausência da Ucrânia no processo de paz, chamando tais afirmações de... Segundo ele, a presença da Ucrânia nas negociações é confirmada pelo trabalho da delegação ucraniana com representantes dos Estados Unidos. Segundo ele, a presença da Ucrânia nas negociações é confirmada pelo trabalho da delegação ucraniana com representantes do ZAWA. Budanov destacou que a Ucrânia precisa de uma paz justa, que só pode ser alcançada em cooperação com os parceiros. Precisamos de uma paz justa e... Ela pode ser alcançada junto com a Ucrânia, com os parceiros. Por isso, faço um apelo para que unamos esforços, nos organizemos e levemos essa questão até o fim. Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky revelou em que estágio estão as garantias de segurança para a Ucrânia. Segundo o político, os documentos estão quase prontos. E o plano de prosperidade? E as garantias de segurança. São 2 documentos muito importantes. Falta apenas o último passo para finalizar esses documentos. Presidente. Ele esclareceu que, se os documentos estiverem prontos, então haverá a viagem. Mas, por enquanto, tem um desafio na Ucrânia.
e para mim é muito importante agora coordenar todos os serviços. Embora estejam chegando sinais de Davos da equipe, de que, por exemplo, o documento está quase finalizado. Após ataques russos, Maxim Tintin, da DTEC, pediu em Davos apoio imediato mundial ao setor energético da Ucrânia. No Fórum Internacional ocorreram discussões de emergência em caráter de urgência, depois que a Federação Russa realizou novos e intensos ataques coordenados contra todo o sistema energético nacional durante a calada da noite. No fórum ocorreram diversas discussões de emergência para avaliar os danos críticos causados. Após novos ataques russos à infraestrutura de Kiev, 1 milhão de pessoas ficaram sem água e aquecimento sob frio intenso. Timchenko, da DTEC, afirmou que os bombardeios ameaçam a economia e a defesa, sendo o setor de energia vital para a sobrevivência do país, mas também para a reconstrução da Ucrânia. Ao mesmo tempo, segundo informações de autoridades ucranianas, representantes da administração Trump estão atualmente focados principalmente nas questões da Groenlândia e do gás, segundo o político. Espera-se que representantes ucranianos e americanos continuem os contatos em Davos. No entanto, por enquanto, trata-se apenas de intenções gerais de assinar um acordo sobre a recuperação econômica entre os USA e a Ucrânia, que estava planejado para ser firmado esta semana. O aumento da retórica agressiva de Trump, incluindo sua declaração de que não está mais obrigado a pensar exclusivamente na paz, bem como sua recusa em descartar palavras e cenários sobre o jogo. O aumento da retórica agressiva de Trump, incluindo sua declaração de que não está mais obrigado a pensar exclusivamente sobre a paz, assim como a recusa em descartar palavras e cenários sobre a Groenlândia, causaram preocupação entre os líderes europeus. Não achamos que o futuro, que pode se desenrolar após todas as conversas e ameaças que ouvimos nos últimos dias, parece especialmente promissor para qualquer um de nós. Espero muito que possamos voltar o mais rápido possível a discutir como encerrar a guerra na Ucrânia. Enquanto isso, representantes dos Estados Unidos e da Rússia realizaram negociações à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos. Segundo relatam os recursos de propaganda do país agressor, a conversa durou mais de 2 horas. Steve Witkoff, em comentário à Rússia, o R e Rússia negociaram no Fórum de Davos por mais de 2 horas. Steve Witkoff disse à mídia russa que o encontro foi positivo. Dmitriev afirmou cinicamente que a conversa foi construtiva, alegando que há cada vez mais pessoas no mundo apoiando essa visão. O abismo entre os EUA e a Europa está aumentando. Trump está agravando a situação. Agora ele ataca a França com tarifas por sua desobediência. As pessoas percebem a correção da posição da Rússia. O abismo entre os Estados Unidos e a Europa está aumentando. Trump está agravando a situação. Agora ele ataca a França com tarifas por causa da desobediência do presidente Macron. Os vinhos franceses estão na mira. Mas, segundo os economistas, quem mais sofre com as tarifas que Trump impõe aos produtos europeus são os próprios americanos. Argumentos e fatos no nosso próximo quadro. Os IAs, ao que parece, estão começando uma nova guerra. Mas não contra o Irã, Cuba ou o Kremlin, e sim, curiosamente, contra seu principal aliado, a Europa. O iniciador do conflito é o próprio Donald Trump. Os IAA, ao que tudo indica, estão começando uma nova guerra. Mas não contra o Irã, Cuba ou o Kremlin. E sim, por algum motivo, contra seu principal aliado, a Europa. O iniciador do conflito é o próprio Donald Trump. O presidente americano ameaça o Ocidente com tarifas e sanções. Trump é muito vaidoso. De fato, ele quer poder, fama e ser amado por todos. Mais uma vez, sem conseguir o que queria, Trump recorreu à sua tática favorita, a do chicote e da cenoura. Dessa vez, quem acabou levando foi o presidente. Mais uma vez, sem conseguir o que queria, Trump recorreu à sua tática favorita, do chicote e da cenoura. Desta vez, quem acabou levando foi o presidente da França, Emmanuel Macron. Este último recusou o convite de Washington para integrar o Conselho de Paz, e por isso Trump ameaçou todos os franceses de uma só vez. Sabe? Tudo bem, eu vou fazer o seguinte. Se eles decidirem agir de forma hostil, acho que isso não é uma solução. Vou impor uma tarifa de 200% sobre o vinho e o champanhe deles. Eles vão aderir? Tarifas como instrumento de pressão já se tornaram rotina para o presidente americano. A chantagem tarifária está sendo ativamente usada por Trump por causa da Groenlândia. Assim, os americanos estão impondo tarifas adicionais sobre as importações da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. Porque eles são contra o fato de que os Estados Unidos assumiram o controle da Ilha Verde. Trump anunciou a implementação de tarifas de 10% sobre todas as importações desses países, já a partir de 1º de fevereiro. E a partir de 1º de junho de 2026, as tarifas serão aumentadas para 25%. Tudo gira em torno... Agora,
tudo gira em torno de Donald Trump. E esse giro é meio estranho, ou seja, muita conversa. Uma série de declarações puramente informativas, um estado de constante agitação política e o resultado prático, sobre o meu ponto de vista estritamente pessoal, bem, por enquanto é absolutamente nenhum. Agora, com toda certeza, absolutamente ninguém mais nutre qualquer tipo de dúvida. E a resposta vinda do Ocidente não demorou a se manifestar. A União Europeia está prestes a chegar a uma decisão crítica. O bloco já está considerando seriamente a possibilidade de impor tarifas comerciais severas em resposta direta contra diversos produtos americanos. Para tratar desse assunto urgente, uma cúpula de emergência diplomática está sendo convocada em Bruxelas, oficialmente marcada para o dia 22 de janeiro. Lá, os países membros da União Europeia podem aprovar e efetivamente impor tarifas sobre produtos dos Estados Unidos no valor total de 93 bilhões de euros. Ou, alternativamente, podem limitar o acesso estratégico de grandes empresas americanas ao mercado europeu, em resposta direta à continuidade das políticas do governo novo. A estratégia de Trump de atacar países europeus pode ser um catalisador para uma maior coesão política na Europa. Mas a sociedade americana, ao contrário da política atual da Casa Branca, é divisiva. As ameaças de Trump podem unir a Europa, mas dividem os Estados Unidos. Internamente, nem todos apoiam suas ações, desde a população até as elites políticas. Então, quem afinal vai se beneficiar da guerra tarifária declarada por Trump? Pois bem, segundo os economistas, com as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos sobre produtos europeus, quem mais vai sair prejudicado serão os próprios americanos. Economistas afirmam que as tarifas de Trump sobre produtos europeus prejudicarão principalmente os próprios americanos. E, em outras palavras, o que temos observando na realidade dos fatos é que o vasto continente da América do Norte e suas instituições, no exato momento em que se vê confrontada diante de um indivíduo que simplesmente se recusa a aceitar as normas estabelecidas e não se conforma com o sistema vigente, ao ignorar certas normas, ela enfrentou sérios desafios. Americanos hesitam sobre como conter Trump. Diferente da retórica oficial, o custo das tarifas de importação não recai sobre importadores, atingindo 96% do sistema. As tarifas punem os consumidores americanos e o sistema atual falha ao tentar conter esse cenário. Mas será que Trump vai aguentar muito tempo com suas novas tarifas? Analistas financeiros concordam que não. Muito provavelmente, os Estados Unidos vão cancelá-las, antes mesmo da implementação anunciada pelo chefe da Casa Branca. E tudo isso porque os países da União Europeia possuem, na prática, títulos e ações americanas. Um montante total estimado em aproximadamente 8 trilhões de dólares. A Europa é atualmente o principal e mais importante credor dos Estados Unidos. E, em um cenário de eventual e grave deterioração das relações diplomáticas, a União Europeia pode reduzir de forma significativamente drástica os seus ativos investidos nos Estados Unidos, o que serviria como um mecanismo de suporte fundamental para o fortalecimento do euro. E derrubar o valor do dólar, algo que claramente não interessa ao Trump. A Ucrânia luta por uma paz justa e seus parceiros continuam oferecendo apoio. Ucrânia e Estados Unidos planejam assinar um acordo que prevê a reconstrução da Ucrânia no valor de 800 bilhões de dólares. O grupo de negociação está sendo reforçado pelo ex-chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov. Então, quantos passos separam a paz do cessar-fogo? E será que essa paz será justa? Para a Ucrânia continua lutando por uma paz justa para si mesma. Durante esse processo, aconteceram vários momentos-chave. Um dos fatores importantes é a informação sobre o financiamento da Ucrânia, já que fontes anônimas do The Telegraph afirmam que Kiev e Washington estão se preparando para assinar em breve sobre a prosperidade para a reconstrução pós-guerra da Ucrânia. Trata-se de captar 800 bilhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia ao longo de 10 anos. Parte desse valor
Dos 800 bilhões de dólares totais previstos para este projeto, estima-se que até 400 bilhões de dólares devem ser arrecadados diretamente pela gestora BlackRock. É importante destacar que isso já representa uma grande parcela de investimentos privados, ou seja, isso ocorre por algum motivo estratégico muito específico que atrai esse capital, e isso demonstra a confiança do mercado financeiro global nesta iniciativa. Isso pode ocorrer na próxima reunião de líderes mundiais. Se esse ponto foca no pós-guerra, como andam as negociações atuais? Recentemente, o novo grupo ucraniano visitou Miami para reunir-se com os americanos. De acordo com as informações oficiais que foram fornecidas e detalhadas pelo próprio secretário responsável pela pasta durante a sua última declaração pública, o Conselho Nacional de Cariz Estratégico de Segurança e de Coordenação Política e Defesa do Estado Soberano de Rostema, em conformidade com as diretrizes nacionais vigentes. Usten Umerova, atual oficial, acordou-se que o trabalho de equipe seguirá na próxima ronda em Davos. A Ucrânia informou os Estados Unidos sobre ataques russos à sua infraestrutura energética. O presidente Zelensky afirmou que Kiev e Washington buscam a paz de forma produtiva, apesar de divergências pontuais. Ele enfatizou a necessidade de garantir que a guerra não recomece logo após o fim do mandato presidencial ou em poucos meses. Durante o mandato presidencial do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas há um outro aspecto extremamente relevante e fundamental a observar aqui. Para a equipe encarregada das complexas negociações, Kirill Budanov também se juntou à equipe. No dia anterior, ele havia sido nomeado chefe do gabinete da presidência. Isso fortalece significativamente as negociações. Americano. O partido apresentou diretamente uma pessoa adicional que teve contato direto com Budanov. O processo com Washington para discutir garantias de segurança e a reconstrução da Ucrânia. O lado americano apresentou diretamente uma pessoa para ajudar que tinha contato direto com Budanov. Trata-se do Sr. Driscoll, que pode ser considerado parte desse grupo, do chamado Grupo Vence. E isso é, de fato, uma novidade. Através de uma complexa via de negociação estratégica, Budanov é reconhecido como uma pessoa com uma vasta e sólida trajetória de muitos anos de experiência na comunicação direta com os renomados serviços de inteligência ocidentais. Trata-se especificamente da Agência Central de Inteligência, a CIA, e também do MI6 britânico. E com base fundamental nisso, obviamente, diversos contatos fundamentais foram estabelecidos e consolidados ao longo do tempo. E entre os contatos diretos de Budanov, pode usar sua experiência e inteligência para estabelecer um diálogo mais confiável com a política americana. Budanov pode usar sua experiência e inteligência para estabelecer um diálogo mais confiável com o lado americano, incluindo figura-chave da equipe de Donald Trump como Jared Kushner. O principal objetivo de Budanov nesse caminho é ainda assim dar conta do recado. É fundamental utilizar diversos canais adicionais de comunicação para dar continuidade à promoção direta do interesse nacional ucraniano, na questão do encerramento definitivo deste conflito e nos parâmetros que precisam ser necessariamente plenamente implementados e ativados nesse sentido. E no que diz respeito diretamente à base normativa que foi meticulosamente estabelecida para o período subsequente ao conflito mundial, muito obrigado por assistir. Adicionalmente a todos estes pontos mencionados, além disso, Budanov já tinha contatos de trabalho com os russos sobre a troca de prisioneiros e aprendizes. E participou de processos diplomáticos, e sua experiência nos serviços de inteligência permite que ele fale a mesma língua que os militares e a inteligência dos Estados Unidos. Uma aliança militar sem os Estados Unidos, mas com a Ucrânia, começou a ser considerada pelos europeus após os ultimatos de Trump sobre a Groenlândia aos parceiros da OTAN, levando-os a se prepararem para a possível saída da América da Aliança do Atlântico Norte.
e para a implementação de um novo e mais robusto formato de estratégia de defesa, visando garantir a segurança e a integridade de todo o sistema operacional de forma abrangente e eficaz para o futuro próximo. Político relata nova aliança com a Ucrânia e busca da UE por autonomia militar. Ele quer, a todo custo, tomar a ilha. Se não formos até lá, ele quer tomar a ilha a qualquer preço. Se não formos até lá, Rússia e China irão. A Dinamarca não poderá fazer nada a respeito, mas nós podemos fazer tudo. A ameaça do presidente dos Estados Unidos de impor tarifas contra qualquer país que tente impedir-o de tomar a Groenlândia foi a gota d'água para a paciência da União Europeia. É o que escreve Da publicação americana Político. Mas para muitos governos europeus, incluindo os mais antigos e leais, aliados dos Estados Unidos, a ameaça de Trump de impor tarifas punitivas contra qualquer um que tente impedi-lo de tomar a Groenlândia foi a gota d'água. Eles acreditam que o divórcio agora é inevitável. Em conversas privadas, autoridades europeias preocupadas classificam a decisão precipitada de Trump de anexar território soberano dinamarquês como loucura e ilusão. Político. Parece que a Europa está pronta a caquear. Ameaças de Trump sobre a Groenlândia levam europeus a cogitarem uma nova aliança com a Ucrânia, excluindo os Isaú. Um papel fundamental nessa aliança de defesa, devido ao tamanho do seu território, à sua localização geográfica, à sua indústria de defesa e ao fato de que já está em guerra e possui Uma experiência inestimável. A Ucrânia será fundamental na defesa da Europa. Em primeiro lugar, por sua base tecnológica, especialmente pela produção estabelecida de drones de altíssimo nível e pela presença do maior exército da Europa. Viurai Maiken, analista militar. Por exemplo, Reino Unido, França, países escandinavos e bálticos, Polônia, Alemanha. Coalizão. A coalizão dos dispostos, que incluiu a Itália sem os Estados Unidos no governo Trump, focava na Ucrânia e pode iniciar uma aliança de defesa europeia. Esse grupo criou laços estreitos e confiança entre líderes nas capitais, que agora cooperam diretamente e garantem respostas rápidas entre si. Se incluirmos no cálculo o poder militar da Ucrânia, assim como o da França, Alemanha, Polônia e Reino Unido, o potencial poder armado da coalizão dos dispostos será enorme. Se incluirmos no cálculo o poder militar da Ucrânia, assim como o da França, Alemanha, Polônia e Reino Unido, o potencial... A força da coalizão será enorme. A Europa compra armas dos Estados Unidos para a Ucrânia, que possui o maior exército europeu. Assim, uma aliança sem os Estados Unidos é possível, dado o perigo russo, mesmo após uma trégua. O perigo não vai desaparecer com a assinatura da paz. A Ucrânia tem amigos que entendem a natureza da agressão russa como um problema comum, e com eles podemos tentar criar alianças de defesa. Em termos táticos, podemos tentar formar uniões regionais. Por exemplo, os países bálticos, a Polônia, outros estados da Europa Central e o Reino Unido. Isso será um meio temporário e não muito estável de realizar nossos interesses estratégicos. Mas buscar opções de outras alianças defensivas também é possível, e ao mesmo tempo... Pergunta. A questão sobre a necessidade de defesa da UE sem o apoio dos USOs já vem sendo discutida há muito tempo. Nos últimos dias, de Bruxelas, chegam inúmeras iniciativas e manchetes de destaque. E a coalizão de interessados com a Ucrânia pode ser o início da criação de uma nova aliança de defesa. Oficialmente, a UE tomou a decisão de garantir sua autodefesa até 2030. Mas em tempos de guerra, essa decisão pode ser tomada muito antes. E o que vocês acham dos últimos acontecimentos? Estamos esperando seus comentários. Quer saber mais? Fique por dentro do principal e não esqueça de deixar seu like. Que tenhamos um céu de paz sobre nossas cabeças.